Bom dia, boa tarde aí, pessoal do Cônego. Aqui, né, professor Daniel. Mais uma aulinha de. Estou no foco de redação, né, com vocês. Então, eu já tinha gravado a aula para hoje, mas eu achei que eu tinha já colocado ela no YouTube e eu excluí do meu celular. Ou seja, estou regravando essa aula por causa de uma imbecilidade minha. Então, conselho, não sejam imbecis. Às vezes custa caro. Eu tenho até gostado bastante da última aula que eu tinha gravado, achei que tinha ficado show e acabei excluindo meu celular, faz parte da vida. Vamos ver se essa aula fica tão boa contra a outra, né? Que eu gravei e vocês nunca vão ver na vida. Enfim, a aula passada a gente estava falando sobre o que é o texto argumentativo, quais são o que é a argumentação, o que é a dissertação, que dá pra gente relembrar um pouco, né? Então, texto dissertativo e argumentativo é o texto que é cobrado pelo Enem. Então é o texto principal para quem está no ensino médio. Não somente isso, é um texto que lhe dá grande quando você, obviamente, consegue ter ali todas as competências que é necessária para construir um bom texto dissertativo argumentativo. Você desenvolve, junto com essas competências, capacidade comunicativa, capacidade de convencimento. Você consegue ser enganado com menor frequência, você consegue perceber falhas em discursos alheios. Então, para a sua vida, mesmo que você não queira focar no Enem, nem em concurso, né? Porque também cai em concurso, geralmente é texto dissertativo argumentativo também. Mesmo que você ache que não seja importante, para a sua vida pessoal é importante. Não importa o trabalho que você esteja, a comunicação é essencial. Saber argumentar, saber analisar um tema, saber discutir no dia a dia, tudo isso é essencial para a sua vida. E a aula passada focou muito nessa questão. Ah, o que é dissertação, o que é argumentação, o que é não sei o que. Então, a argumentação é a capacidade que você tem de convencer, né? E a dissertação é a capacidade que você tem de analisar aquele tema, ou na verdade, a análise propriamente dita do tema. Então, quando você une essas duas características em um texto, você cria o texto dissertativo e argumentativo. Então, a aula passada eu falei mais sobre isso, né? Só para constar, a aula passada foi há 15 dias, né? Já que semana passada foi a vez da literatura com a excelentíssima professora Janaína. Então vamos lá. Como é dividido esse texto dissertativo e argumentativo? Agora a gente vai começar a aprender a fazer o texto propriamente dito. Como eu falei para vocês, eu quero cobrar de vocês um texto dissertativo e argumentativo. Por mais que dê trabalho, trabalho corrigir, é muito mais fácil passar uma atividadezinha qualquer. Mas como eu não estou cobrando muitas atividades que precisam ter correção, na verdade está muito tranquilo trabalhar via EAD, né? Dá muito mais trabalho você estar lá presencial, escutando o grito de vocês, confusão, tendo que pegar a prova manual, entregar, resolver dúvida, porque aqui ninguém me tira dúvida, né? Eu tenho, sei lá, cada turma acho que tem um, dois alunos que vem falar alguma coisa comigo. E olhe lá. Geralmente alguns alunos que já me conheceram, as turmas que nunca me viram pessoalmente, né? Esses aí, meu amigo, nem sombra. Né? Enfim, gente, vocês podem vir perguntar dúvidas a mim, viu? Gosto de responder. Alguém fizer alguma redação, quiser que eu dê alguma dica, manda no privado aí. Fala, ó, professor, tal, fiz essa redação aqui, como é que o senhor acha que tá indo? Principalmente a galera que tá no terceiro ano aí, mas quem tá no primeiro ano também, do segundo ano também deu gás. Enfim, 3 minutos e 40 de aula só de introdução, basicamente. Mas, falando em introdução, vamos agora para o tópico, né? Que é a introdução. O que é a introdução? Dentro do texto dissertativo argumentativo. Então, como vocês sabem, tudo tem começo, meio e fim. E dentro do esboço geral de uma redação, temos introdução, desenvolvimento e conclusão, que é o início, meio e fim. Você já deve estar careca de saber. Se você chegou no ensino médio sem os conhecimentos, meus pêsames. Mas também não tem para que nervosismo. Você vai aprender agora e quem já sabe vai aprender de uma maneira mais profunda. Então vamos lá. Existe essa divisão do texto dissertativo argumentativo, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão, e a introdução é a primeira parte, que seria o começo. Então, como é que você vai fazer a introdução? Introduzir significa exatamente trazer para dentro, quando você vai ali na etimologia da palavra, que é introduco, que é levar, pegar, colocar, né, para dentro de alguma coisa, né? Então, mesma coisa vai acontecer aqui. A introdução, o seu leitor tem que já se sentir dentro do seu texto. Então ele tem que saber o tema, do que seu texto fala,
ele tem que saber um pouco do seu posicionamento. Seria bom você colocar: ah, professor, eu vi uma redação nota 1000 que ele não colocou o posicionamento dele na introdução, só botou na conclusão. Gente, vamos trabalhar com simples, o que dá certo, e depois, se você dominar o que dá certo, a gente vai vendo outras possibilidades. Mas vamos trabalhar ali, aqui no que eu considero o caminho mais prático. Então já seria bom isso, já ali, já no começo, ele tem uma ideia ali. Por exemplo, você vai falar, não vai cair no tema desse Enem, mas vamos colocar um tema bem polêmico, como o aborto. Já seria bom se na introdução já tivesse alguns indícios, se você é contra ou a favor. Então, ou caso caia, você não faça para o Enem, você faça para alguma outra, outro concurso qualquer que exija redação, né? Então, deve conter o que? Deve ter a abordagem dos seus posicionamentos, e seria bom também já dos seus argumentos. Então, o que acontece? Seu texto ali vai ter 2 parágrafos de desenvolvimento, né? No caso, seria um texto de 4 parágrafos, que é o comum, né? Um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Um texto de 20, 22, 25 linhas, tem mais ou menos essa estrutura, né? 18 linhas ali. Então, um parágrafo de introdução já seria bom você mostrar ali os seus pontos principais, você vai fazer aquela sua argumentação. Então seria interessante já na introdução você ter os argumentos, já ali tem o esboço dos argumentos. Então você vai fazer uma redação sobre a violência contra a mulher, vamos supor, foi o tema 2013, 2014 eu acho, não sei, 2013, 2014. Então dentro daquele tema ali, você quer desenvolver a ideia de que para que haja uma melhor, uma diminuição, né, no caso de uma melhor contenção da violência contra a mulher, são necessários a existência de leis específicas, como a Lei Maria da Penha. Então lá na introdução você já coloca isso, mas você não vai desenvolver essa ideia. Então você não vai trazer nenhum dado, você não vai trazer nenhuma estatística, nada. Você só vai desenvolver isso no desenvolvimento, mas na introdução você já coloca. Se você tiver algum outro ponto principal, porque o ideal é que você tenha pelo menos 2 pontos principais, e esses pontos trazem outros pontos que fortalecem a sua opinião. Lembra, texto argumentativo tem que ter opinião. Texto argumentativo tem que ter opinião. É um dos pontos principais do texto dissertativo argumentativo, é a argumentação, que você vai argumentar em favor da sua opinião. Então você pode falar que esse seria o caminho, e deixa eu ver aqui, e uma melhor fiscalização do meio de segurança, né? No caso é a polícia. Então, criar um órgão ou que facilite ou desburocratizar alguma coisa. Então aí você vai explicar isso no desenvolvimento, né? E vai introduzir, colocar ali na introdução. Isso quando a gente for fazer análise de texto propriamente dito, de redações de nota 1000, vocês vão... isso que está aqui muito teórico assim, não está muito prático, que eu tento trazer com exemplos, vai ficar bem prático. A questão, tentem raciocinar sobre o que é a introdução, qual é a função da introdução, essa questão de colocando os argumentos e tal. E aí quando você vê as redações de nota 1000, vocês podem ler também, digita aí redação nota 1000, vai lendo algumas redações de nota 1000 para vocês criarem um conhecimento. Ou seja, é bom também, pelo menos ler aí umas 5 redações de nota 1000 por semana, 6, faz algumas anotações, observa, que quando você vê que eu vou falando aqui, vai ficando muito mais na cabeça. Então, tem aí, todo ano tem dezenas de redações de nota 1000, né? Então, tem um material do Enem, que ele lança uma vez por ano, a cada 2 anos também, guia de redação do Enem, joga aí no Google aí, e lá o próprio MEC escolhe as redações de nota 1000, que ele considera as melhores redações de nota 1000 para vocês poderem analisar. E o Enem analisa também junto com você e vai dizendo os principais pontos. Enfim, mas isso aí eu vou deixar para o segundo semestre, para o terceiro ano, que eu vou fazer a análise propriamente dita do material todo da redação, né? Obviamente nas turmas que eu estou com redação, né? Nas turmas que eu estou com português, aí a gente vê o que é que faz lá na frente. Que eu acho uma aula por semana muito pouco para redação. Enfim, então, tá, professor, eu já entendi mais ou menos que o conceito da introdução. E na prática? Então, na prática, você está escrevendo, você tem que colocar na sua cabeça que a introdução é curta. Então imagine a situação. Você vai sair lá com seu amigo. Ei, bicho, vamos dar uma volta agora. A gente vai em 3 lugares. A gente vai começar, né? Tipo, ter só uma introduçãozinha do que vem pela frente. Depois a gente vai para a saída de fato, a festa. E por fim a gente vai ter só aquela conclusãozinha. Então você chega lá, amiga, essa aqui é só a introdução. Você passa
3 horas lá nessa introdução, aí você faz, o seu amigo faz, pronto, agora eu vou para, agora a gente vai pro vamos ver. Aí ele passa 1h30 no vamos ver, e quando chega lá, agora é hora de concluir. A conclusão é 10 minutos. Aí você fala, oxê, tá meio errado. É a mesma coisa quando você tem um texto que tem uma introdução desse tamanho e um desenvolvimento desse, uma conclusão desse. Então, como é que eu faço uma boa introdução? Uma boa introdução ela tem que ser simples, curta e concisa. O que é concisa? É você... Todo texto é bom que seja conciso, mas a introdução é mais ainda, porque já vai ter um desenvolvimento. O conciso é quando você faz um pouco muito. Então, quando você tem... É o contrário de encher linguiça, é você ser conciso. Quando você enche linguiça, você não está sendo conciso. Então, esse é um dos maiores problemas que a gente tem na redação. O pessoal acha que escrever muito é bom, mas não. Velho, se você não tem o que escrever, não escreva. Seja conciso nas palavras. Você vai ganhar muito mais pontos. Porque concisão é um dos pontos principais em qualquer escrita. Você não quer aqui que eu passe uma aula, às vezes eu faço isso, até peço desculpa, uma aula de 20 minutos e que só de 5 minutos sai de conteúdo. Mesma coisa a redação. Eu não quero pegar uma redação que não seja concisa. E a introdução é o ponto principal que você tem que ser conciso. Que ali você vai dar um apanhadinho do que vai ter no resto do texto. Então é bom, é um dos principais elementos que deve ter lá ali na redação. Então, ali, qual é o tamanho? Quando a gente for ver o esqueleto, eu vou explicar melhor. Mas esqueleto de redação, viu, gente? A gente não vai ver isso. O esqueleto aí vocês veem com o professor de biologia de vocês. Mas quando você pega a introdução, sua introdução é bom que ela seja... A soma da introdução e da conclusão seja menor ou igual ao desenvolvimento do texto. Então, seu texto tem 20 linhas, introdução de 5 linhas, conclusão de 5 linhas, desenvolvimento 10 linhas. Esse aí já está no estopinho, assim, já está ali já para sofrer o corte, né? Isso não é exatamente uma regra, mas é uma base para você se basear. Claro, vai ter aí você dentro dessa perspectiva, num texto de 20 linhas, você pode fazer introdução de 4, introdução com 4 linhas, conclusão com 4 linhas, desenvolvimento com 12, ou às vezes uma introdução com 6, uma conclusão com 4, e por aí vai. E um desenvolvimento com 10 e tal. O importante é que tenha mais ou menos essa estrutura, assim, que um desenvolvimento seja maior ou igual à soma da introdução com a conclusão, e que a introdução seja mais ou menos pareada com a conclusão. Então, se a gente tem uma introdução de 4 linhas, a conclusão tem que ter 4, 5 ou 6. Não fica estranho quando a gente tem uma introdução de 8 linhas, um desenvolvimento de 3 linhas, vamos supor. Entendeu? Num texto aí de 22 linhas, vamos supor, você bota 11 linhas de desenvolvimento, aí 8 linhas de introdução e 3. Tem algumas redações que utilizam técnicas que acabam burlando esse... não exatamente burlando, mas eles fazem de uma maneira em que a introdução é mais do que a simples introdução. Ela entra numa questão de contexto histórico, então não é só uma introdução ao que você vai argumentar, mas isso aí a gente vê se eu consigo passar um pouco mais dessas técnicas que são avançadas, não exatamente avançadas, mas que fogem desse padrãozinho aqui que eu estou tentando passar. Então, é isso aí. A primeira recomendação que eu dou da introdução é você introduzir realmente ao tema do texto, ou que o texto vai falar. Então, retomando, né, a introdução ele tem que falar do tema do texto automaticamente. Tipo, logo no começo é bom, o leitor já tem que pegar assim, nas 2 primeiras linhas, já tem que saber mais ou menos o que você vai falar, seria bom, né? Exceto, é claro, se você estiver fazendo um contexto histórico antes, que isso aí eu expliquei. Quando a gente começar a ler redações, algumas redações vão ter contexto histórico. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a introdução tem que ser curta e concisa. Então, introduções têm que ser rápidas, eficientes, nada de ficar enrolando muito. E terceiro ponto a introdução com a conclusão tem que ser menor que o desenvolvimento. Enfim, vou fazer a próxima aula sobre desenvolvimento. Eu já entrei em desenvolvimento nesse aspecto. Eu vou ver aqui, dependendo do tamanho que a aula de desenvolvimento ficar, eu já mando os 2 vídeos, tá certo? Então, valeu aí, galera. Boa semana.